Shalom, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Celeste 100% com Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando, os novos no canal, aqueles que já são inscritos, habituais de todos os dias que me acompanham aqui. Dou glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Antes de começar essa leitura cronológica do livro de 1 Samuel, hoje vamos ler mais 4 capítulos, de 3 a 16, um capítulo que fala da desobediência que custa caro e Deus olha para o coração do homem. Irmãos, esse é um estudo muito importante, então eu convido você a me acompanhar até o final, que vai ter a Gólida Celeste no final da leitura, como sempre. Quando a desobediência custa caro e Deus olha para o coração. Abre sua Bíblia no capítulo 13 de 1 Samuel, já compartilhe esse vídeo, deixa sua curtida e também ative o sininho de notificações para poder receber, os vídeos que eu compartilho aqui, que o YouTube nem sempre ele mostra, nem sempre ele entrega, então eu preciso da sua ajuda para atingir outras vidas. Estamos aqui para ganhar almas para Jesus, estamos aqui para edificar as vidas, estamos aqui para falar de Deus e da palavra de Deus, que é a verdade, a Bíblia viva. Pai amado, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pela vida de cada membro da nossa família. Pai querido, em nome de Jesus, coberta com o teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6, coloco meus filhos, minhas netinhas, meus pais e meus irmãos, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Acampe os teus anjos ao redor da nossa vida, da nossa casa e de toda a nossa família, nos protegendo e livrando de todo mal. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de abrirmos de novo a tua palavra. Ao continuarmos nossa caminhada por 1 Samuel, pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento e um coração disposto a obedecer. Não queremos apenas conhecer a história de Saul e Davi, queremos permitir que essa palavra examine também nossas escolhas, também nossas motivações e o nosso coração. Pai querido, nos ensina a não antecipar o teu tempo, a não substituir a obediência por aparência religiosa e a compreender que tu não enxergas como o homem enxerga. Fala conosco através dessa leitura, abençoa cada pessoa e cada família que nos acompanha, abençoa cada membro da minha família, guarda eles na entrada e na saída, no nome de Jesus, amém. Oh, glória, aleluia. Irmãos, não esquece de compartilhar, convida outras pessoas para fazer essa leitura, essa caminhada conosco. Hoje continuaremos com 1 Samuel 13 a 16, e nestes 4 capítulos acontece uma mudança decisiva. Veremos a desobediência de Saul comprometendo seu reinado e, ao mesmo tempo, Deus começando a preparar Davi. Não faremos aqui o aprofundamento completo dos grandes temas de 1 Samuel, porque isso fica reservado para o resumo completo do livro, que vai ser no último vídeo, quando vamos estar lendo os capítulos de 29 a 31 e seguiremos com o resumo no mesmo vídeo, então fica atento. Hoje nosso foco é a palavra. Vamos à nossa leitura? Já pegou sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 3? 1 Samuel. 1 Samuel 13, corrigindo. Irmãos, Saul já reinava sobre Israel quando começou um novo conflito contra os filisteus. E naquela altura, Jonatas atacou uma guarnição filisteia e isso provocou uma forte reação do inimigo. Os filisteus reuniram um grande exército e quando os israelitas entenderam a dimensão da ameaça, eles ficaram aterrorizados, gente. Muitos começaram a esconder-se em cavernas, em buracos e outros em outros lugares. Outros fugiram também. Saul permaneceu em Gilgal esperando Samuel. E Samuel havia determinado que ele aguardasse 7 dias, mas o tempo passou. Samuel ainda não havia chegado, o povo começou a desesperar-se.
E Saul, ele viu seus soldados indo embora, viu o inimigo se aproximando, sentiu a opressão, sentiu a pressão aumentando e ele decidiu agir. Ele mesmo, ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou, Samuel chegou e Saul saiu para encontrá-los. Samuel perguntou: "O que fizeste?" Saul começou a justificar sua atitude e disse que o povo estava se desesperando, que Samuel não havia chegado no tempo que ele esperava e que os filisteus estavam reunidos. Então declarou que se sentiu obrigado a oferecer o sacrifício. Samuel respondeu que Saul ele havia procedido insensatamente, gente, sem refletir, sem sabedoria. Ele não havia guardado o mandamento do Senhor, ele não obedeceu. E então anunciou: "Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada." A questão não era simplesmente um sacrifício pessoal, era a obediência. Saul havia permitido que a pressão determinasse sua decisão. Mas olha, enquanto isso, Israel enfrentava enorme desvantagem militar diante dos filisteus. 1 Samuel 14, Jonatas, filho de Saul, decidiu aproximar-se de uma guarnição filisteia, acompanhado apenas de seu escudeiro. Ele declarou: "Para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos." Aleluia. Jonatas não estava confiando no tamanho do exército de Israel. Sua confiança estava no Senhor. Olha só. Ele e o seu escudeiro avançaram. Deus trouxe confusão ao acampamento filisteu e a batalha começou a mudar. Os israelitas que haviam fugido ou que haviam se escondido, eles começaram a retornar para a batalha. E a Escritura declara: "Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia." Mas Saul, ele tomou uma decisão precipitada, sem refletir, gente. Impôs ao povo um juramento, proibindo os soldados de comer até que seus inimigos fossem derrotados. Jonatas não havia ouvido a ordem. E ao encontrar mel, ele comeu, e seus olhos se fortaleceram. Quando soube da ordem do pai, percebeu que aquela decisão havia prejudicado o próprio exército, e os soldados estavam exaustos, cansados. E mais tarde, Saul descobriu que Jonatas havia quebrado o juramento e chegou a declarar que ele deveria morrer, o seu próprio filho. Mas o povo interveio naquele momento. Jonatas havia sido instrumento de uma grande vitória para Israel. O povo não permitiu que fosse morto. O capítulo mostra novamente a diferença entre uma liderança guiada pela confiança de Deus e decisões tomadas precipitadamente. 1 Samuel 15, Samuel transmitiu a Saul uma ordem específica do Senhor relacionada aos amalequitas. Saul reuniu o exército e foi à batalha. Israel venceu, mas Saul não cumpriu integralmente aquilo que Deus havia ordenado. Ele poupou Agag, rei dos amalequitas, e preservou o melhor dos animais. Então o Senhor falou com Samuel. Samuel, ele foi ao encontro de Saul, e quando Saul viu, declarou: "Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor." Mas Samuel respondeu: "Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço?" Saul tentou justificar-se. Disse que o povo havia preservado os melhores animais para sacrificá-los ao Senhor. Então Samuel pronunciou uma das declarações mais importantes de todo esse livro: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar." Pegou a chave, pessoal? Saul havia tentado colocar uma justificativa religiosa sobre sua desobediência, mas Deus não aceitou. Samuel anunciou que, porque Saul havia rejeitado a palavra do Senhor, Deus também havia rejeitado o seu reinado. Saul finalmente reconheceu: "Eu pequei."
mas demonstrou também grande preocupação com sua imagem diante dos líderes e do povo. Samuel afastou-se e a ruptura estava estabelecida. O capítulo termina dizendo que Samuel teve pesar por Saul. 1 Samuel 16, o Senhor falou a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? E Deus enviou Samuel até a casa de Jessé, o belemita. Um de seus filhos seria ungido. Samuel foi a Belém. Quando viu Eliabe, impressionou-se e pensou que certamente aquele seria o escolhido. Mas Deus respondeu: não atentes para sua aparência, nem para sua altura. E então veio uma das grandes declarações das Escrituras Sagradas: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Jessé apresentou seus filhos. Um após outro passou diante de Samuel, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Samuel perguntou: acabaram-se os teus filhos? E Jessé respondeu que ainda faltava o mais novo. Ele estava cuidando das ovelhas, ele era pastor da ovelha. E Samuel mandou buscá-lo. Era o rei Davi, o futuro rei Davi. Quando Davi chegou, o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Samuel tomou azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir dali, a narrativa começa a mudar, gente. Olha, presta atenção. Saul ainda estava sentado no trono, mas Deus já havia ungido aquele que viria depois dele, sabia? Davi ainda não tinha coroa, ainda cuidava de ovelhas, ainda não era reconhecido pela nação como rei, mas Deus já havia olhado para o seu coração. E posteriormente Davi foi chamado para ir tocar harpa diante de Saul, quando este se encontrava perturbado. Assim, sem ocupar ainda o trono, Davi começou a aproximar-se do palácio. Irmãos, no final da leitura, me perdoa que deu uma dor aqui no cervical. O sangue de Jesus está sobre o meu cervical, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se alguma pessoa que está assistindo essa leitura sentir dor no cervical agora, eu declaro que já está liberado dessa dor, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que me foi dada na cruz do Calvário, no nome acima de todo nome, está agora curada, caia por terra toda essa dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Toma posse. Aleluia. Irmãos, no final da leitura vai ter a aplicação final desses 4 capítulos e também a Gólida Celeste. Agora vamos à nossa leitura, capítulo 13, guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá e de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta para toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição de filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gibeá. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à beira do mar, e subiram e se acampavam em Micmas, a oriente do Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando
Este, ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul ofereceu sacrifícios e era reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabará ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que te agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e de Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os sacerdotes, os saqueadores, saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou caminho de Ofra à terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-horon. E a terceira, o caminho de Cavaleiro, a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e o 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabó, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desde lado havia uma penha íngreme e do outro outra, uma se chamava Bozés e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba.
Disse, pois, Jonatas aos escudeiros: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo e inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disseram assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disseram: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens e cerca de meia cheira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra se estremecer, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede, quem é que saiu dentre nós? Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Aleluia. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntavam e vieram à peleja. E a espada de uma era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto de Saul. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer por antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje se tivesse comido
livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremos, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, de que já lançara mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas salvo pelo povo. Disse mais Saul: descansamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. Disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos por aqui, todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu, porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas filhas eram o da mais velha, Merabe, e da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoa, filha de Aimaas, o nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul, que era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. Capítulo 15. A desobediência de Saul e a sua
rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois. O melhor do designado é destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei,
pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul. Este adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu da sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Capítulo 16. Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Bilamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi tange sua harpa perante Saul. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão
em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou do pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Aleluia, glória a Deus. Chegamos ao final dos 4 capítulos de hoje. Leitura de 1 Samuel, de 13 a 16. Irmãos, estes capítulos colocam diante de nós uma palavra central, que é obediência. Pode declarar no comentário: obediência. Saul não perdeu o reino porque não possuía capacidade. Ele era rei. Ele tinha exército, ele tinha posição, ele tinha oportunidades, mas começou a substituir obediência por justificativas. E no capítulo 13, a pressão o fez antecipar aquilo que não deveria fazer. No capítulo 15, ele obedeceu apenas parcialmente e tentou transformar a sua desobediência em sacrifício religioso. E Samuel declarou: obedecer é melhor do que sacrificar. Isso continua sendo verdade para nós, gente. Não adianta oferecer a Deus aquilo que Ele não pediu, enquanto nós recusamos aquilo que Ele mandou. Existe também uma mensagem muito importante aqui. Enquanto as pessoas olhavam para a aparência, altura, oposição, irmãos, Deus olhava para o coração. Davi, sem sequer estava inicialmente entre os filhos apresentados ao Samuel. Ele estava no campo, gente, esquecido pelos homens, mas não estava esquecido por Deus. Deus o via e Deus viu seu coração. E Jesus, ele é revelado aqui nesses capítulos. Olha só, Davi começa a aparecer aqui como rei escolhido por Deus e se tornará uma figura central na história de redenção. Mas Davi não será o rei perfeito, mas da sua linhagem, gente, da linhagem de Davi, virá aquele que cumprirá perfeitamente a vontade do Pai, que é Jesus Cristo. Irmãos, onde Saul falhou em obedecer, Jesus foi perfeitamente obediente. Jesus declarou que veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Mas Jesus é o Rei eterno, cujo reino não terá fim jamais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a glória celeste. Saul tinha coroa, Davi tinha azeite. Saul estava no palácio, Davi estava cuidando de ovelhas. Aos olhos humanos, Saul parecia estar muito à frente, mas Deus já estava trabalhando em outro coração. Por isso, não confunda posição com a aprovação do Senhor. Pegou a chave? E não pense que você foi esquecido simplesmente porque ainda está no campo, ou pregando no teu quarto e não num púlpito. Quando Deus sabe onde você está, ninguém precisa saber antes da hora, entendeu? Davi não precisou sair correndo atrás de Samuel. Samuel foi enviado por Deus até Davi. Continue fiel onde Deus te colocou. Quando chegar o tempo certo, aquilo que precisa encontrar você, encontrará. Pai querido,
Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente, obrigado por esta palavra. Hoje queremos colocar nosso coração diante de Ti. Nos livra do erro de Saul. Não queremos obedecer apenas quando for conveniente, Pai. Não queremos justificar nossa desobediência e não queremos oferecer sacrifícios enquanto ignoramos aquilo que Tu já falaste. Ensina-nos a compreender profundamente que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando estivermos debaixo da pressão, dai-nos paciência, Pai. Quando parecer que Tu estás demorando, impede-nos de antecipar aquilo que pertence ao Teu tempo. E quando todos ao nosso redor estiveram pressionando, dá-nos, Senhor, coragem para permanecer naquilo que Tu determinastes em nome de Jesus. Pai querido, olha para o nosso coração, Tu nos sondas, Senhor, sonda nosso coração, Tu nos conhece, Pai. Retira todo orgulho, Senhor, toda inveja, toda competição, toda necessidade de aprovação, toda aparência religiosa, tudo aquilo que pode nos afastar da Tua presença, Pai querido, em nome de Jesus. Nós queremos um coração ensinável, um coração humilde, um coração disponível, um coração que Te obedeça, Pai. E para aqueles que hoje se sentem esquecidos, lembra-os da história de Davi. Talvez ninguém esteja olhando, talvez ninguém esteja reconhecendo, talvez estejam vivendo um período simples, escondido, cuidando daquilo que foi colocado em suas mãos. Mas Tu sabes exatamente onde cada pessoa está. Fortalece quem está esperando, guarda os filhos, netos, irmãos, pais, Senhor, sobrinhos, guarda a nora, cunhada, Pai, Senhor, entrego elas em Tuas mãos, toda a minha família por completo, Pai, em nome de Jesus, visita cada um, fortalece todos os relacionamentos, casamentos, visita aqueles que necessitam de cura, abre porta para aqueles que procurem emprego, supre cada necessidade, Pai, cada um, todos que enfrentam dificuldades financeiras, abençoa, multiplica, Pai, o pão, o celeiro, Senhor, abre portas de trabalho, dá direção, sabedoria, dá-nos discernimento, e acima de tudo, forma em nós um coração que Te agrade, que Jesus seja o nosso modelo perfeito de obediência, que Ele permaneça no centro da nossa vida, da nossa casa e de tudo aquilo que fazemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que Deus lhe dê discernimento para obedecer, mesmo sob pressão, paciência para respeitar o tempo dele e um coração que não viva de aparência, mas de verdadeira comunhão com o Senhor. Senhor, que aquilo que Deus está formando em secreto na nossa vida produza frutos no Seu tempo, que nossa casa seja guardada, nossa família, nossa vida fortalecida e nossos caminhos dirigidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Se esta palavra edificou sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo.